pra chegar. Um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E nesse dia... Olá pessoal, bem-vinda, bem-vindo. Olá Idete, boa noite. Boa noite, John. Bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula. Que alegria, hein? Estamos já juntos na 6ª aula do nosso curso Teologias da Libertação para os nossos dias. E essa é a segunda aula do nosso segundo módulo, né? E nós continuamos o nosso estudo bíblico. Na primeira aula, na quarta-feira passada, nós vimos como lemos a Bíblia a partir de uma espiritualidade libertadora. Isso, e hoje nós vamos abordar o Novo Testamento, mais especificamente a pessoa de Jesus. Bom, mas antes disso, a gente sempre começa as nossas aulas por um poema. E hoje a gente tem a alegria de recitar um poema feito por um dos nossos estudantes, um padre muito querido, que segue as nossas aulas com um grupo de pessoas lá da sua paróquia. Então, reuniu um grupo da paróquia maravilhoso e reagiu à primeira aula do curso nos brindando com um poema, Ivete. Isso, o padre Reneuz Ortea é pároco em Anchieta, Santa Catarina, diocese de Chapecó. É um padre inserido na caminhada da libertação do povo e é poeta, compositor musical, muito bom, hein? Ah, que coisa boa ter um pároco assim. Na estreia do nosso curso, Marcelo disse que na exortação Querida Amazônia, o Papa Francisco tinha afirmado que tinha 4 sonhos. Aí Marcelo acrescentou um 5º sonho, que foi um sonho afetuoso. Isso, então o padre Reneuz Ortega escreveu o poema Um Sonho Afetuoso. Então, vamos agora para o poema do padre, que ele escreveu assim: Na luz que faz o dia de um novo amanhecer, miramos na alegria mais um sonho afetivo, um sonho afetuoso, sonho de Deus bondoso, de um Deus amor compassivo. Um sonho que humanize toda a humanidade e que nos conscientize da plenitude do amor, a superar as divisões, unir povos e nações num abraço acolhedor. Nesta ciranda viva, ciranda de fé e amor, a revolução é vida, que envolve o coração. É amor apaixonado, cresce para todo lado na cósmica comunhão. Criados para amar, nós cremos no amor, com as vidas para doar na causa de Jesus. Isto é humanidade, é amor de verdade, afetuoso até a cruz. Esse amor afetuoso abraça corpos e almas, num jeito carinhoso, humano e acolhedor. Nos conduz à compaixão, ao pobre estender a mão, um gesto libertador. Vamos revolucionar nossas formas de amor, entre nós, em cada lar e com toda a criação. E o mundo será novo se colocarmos de novo o amor na revolução. Ah, que poema lindo! Padre Renê, parabéns. Muito obrigado por essa homenagem ao nosso curso Teologias da Libertação para os nossos dias. Muito obrigado assim mesmo. E nós vamos receber também, para introduzir no Jesus da gente, o nosso querido irmão Emerson. Seu nome é Jesus Cristo e passa fome, e grita pela boca dos famintos. E a gente, quando vê, aperta o passo, às vezes pra chegar depressa à igreja. Seu nome é Jesus Cristo, está sem casa e dorme pelas beiras das calçadas. E a gente, quando vê, passa adiante e diz que ele dormiu embriagado.
Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo e é analfabeto, e vive mendigando um subemprego. E a gente quando vê diz que é um à toa, melhor que trabalhasse e não pedisse. Seu nome é Jesus Cristo e está banido das rodas sociais e das igrejas, porque deles fizeram um rei potente, enquanto ele vive com o pobre. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Seu nome é índio apenas, sem mais nome, cansado de uma história de opressão, história que hoje toma em suas mãos, fazendo com que ouçam sua voz. Seu nome é São Cepé, índio guerreiro, Marçal, Simão e outros companheiros que entregam sua vida pelo irmão. Sem sangue não haverá libertação. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Muito obrigada, Emerson. Essa música, ela sempre nos toca muito, né? E eu acho que ela é ideal para introduzir bem o assunto de hoje. Então, sem mais demoras, vamos acolher o nosso irmão Marcelo Barros para a aula de hoje, que tem como tema a Revolução de Jesus sobre Deus e a religião. Olá, pessoal. Que alegria a gente poder estar na nossa sexta aula do curso Teologias da Libertação para os Nossos Dias. E hoje, para mim, não é assim tão fácil, mas é uma emoção muito grande, boa, a gente poder ter como tema da nossa aula Jesus. No livro Teologias da Libertação para os Nossos Dias, esse sexto capítulo, ele tem como título justamente a Revolução Judaica do Cristianismo. Mas é um capítulo longo, porque ele tem que abordar Paulo, as cartas paulinas, os evangelhos, outros textos joaninos. Então, ele é um pouco o tema do estudo de hoje, mas essa aula é uma aula de resumo, é uma aula de síntese, é uma chave de leitura, não é a leitura. A leitura é vocês que fazem. O que eu posso fazer é dar uns pontos que ajudem vocês a poderem aprofundar. E para essa aula, a gente vai ter uma alegria muito grande de ter aqui conosco um companheiro. Eu vou começar, de vez em quando, a partilhar a aula com outro professor, com outra professora. Nas próximas aulas vocês vão sentir isso. Não é apenas uma pessoa que faz pergunta, não. É alguém
que vem para também partilhar e poder a gente cada vez mais comunitarizar a palavra. Ela não há mais essa relação professor e aluno. Nós todos estamos numa roda em que nos aprendemos e nos ensinamos, como Paulo Freire queria, né? O diálogo permanente. E, para isso, eu convidei para essa aula de hoje um querido irmão, companheiro há muitos anos já, na caminhada, Emerson Sbardellotti. Ele é teólogo, ainda do grupo mais jovem de teologia. E Emerson, dá uma palavrinha aí, saudando o pessoal e dizendo um pouquinho mais sobre você. Marcelo, paz e bem, que alegria estar aqui com você. Eu sou Emerson Sbardellotti, sou capixaba, sou da comunidade eclesial de base Nossa Senhora do Magnífica, de Jardim Marilândia, Cobilândia, Vila Velha, Espírito Santo. E há muito tempo, como disse o Marcelo, venho ajudando e ajudando outras pessoas nessa linda caminhada, nesse lindo oceano que é a teologia da libertação. Estamos juntos. Muito obrigado de você ter vindo e se sinta em casa. Você vai participar da aula, né? Pois é, gente. A aula, como sempre, tem várias partes. Eu dei o título a essa aula, o Guilherme, que faz para nós o card, colocou certamente aí, e vocês estão vendo, a revolução de Jesus sobre Deus e religião. Mas é claro que a revolução de Jesus é muito mais do que Deus e religião. Eu quis fixar nisso. E a primeira parte da aula é para a gente entender melhor o que é evangelho. É uma coisa que me acontece muito. Eu estou na igreja há tantos anos, né, mais de 50 anos de padre, e o pessoal fala em evangelho, evangelização, vamos evangelizar. E eu, às vezes, pergunto o que é que o pessoal entende por isso. E tem muita gente que entende, vamos evangelizar, vamos ensinar doutrina. O termo evangelho hoje tem uma conotação, sim, de doutrina, de religião, mas esse termo veio da política. Ele não era assim quando foi usado por Marcos, por Lucas, por João, por Mateus. Ele não era assim quando foi usado por Paulo, que foi o primeiro que usou no Novo Testamento. Aliás, na Bíblia, se vocês quiserem depois dar uma olhadinha, abram o profeta Isaías no capítulo 52. Felizes os pés daqueles que anunciam a boa nova. O que é boa nova, gente? Em grego, a palavra boa nova é evangelho. Então, portanto, evangelho é boa notícia. Mas que boa notícia? Boa notícia sobre Deus, sobre Jesus, sobre a religião, sobre a fé. Como é? Então, nos textos bíblicos que vieram depois do tempo do cativeiro da Babilônia, portanto, 500 anos antes de Cristo em diante, essa palavra apareceu na Bíblia de vez em quando para indicar que essas opressões dos impérios, tipo assírio, depois o Império Babilônico, o Império Persa, o Império Grego, né? E aí o Império Romano no tempo de Jesus, eles não vão permanecer. Que o que vai permanecer mesmo é o Império de Deus. E esse Império de Deus é muito comum em todos os povos do Oriente dizer Deus é rei, o rei do céu, a rainha do céu. Isso existe em tudo que é de gente, de povo, né? E no Império Romano, a palavra evangelho foi tomado quando era para dar boas notícias da parte do imperador. Por exemplo, nascia um menino, uma criança, um filho do imperador. Aí ele mandava um decreto. Esse mês, em todo o império, eu quero que o povo lembre que nasceu meu filho, ficando, por exemplo, durante um mês livres de impostos. Aí isso é uma boa notícia maravilhosa, né? Os imperadores dos anos 70, os chamados flavianos, que é tudo uma família só,
Tito Vespasiano, depois Domiciano. Eles usaram muito essa expressão. E aí, Marcos, a comunidade de Marcos, porque não é uma pessoa, é uma comunidade, meio ironicamente pegou essa palavra para dizer, gente, a boa notícia não está vindo, não é do imperador, não é oferecer R$ 600 como esmola para o pessoal que está desempregado, para o pessoal que está sofrendo na pandemia, que faz a gente ficar a favor do homem, votar, até porque o dinheiro não é dele. Ele não está dando dele. Que história é essa? E aí Marcos, naquela época, nos anos 70, né, ele disse, olha, o verdadeiro evangelho, a verdadeira boa notícia, quem dá não é o governante opressor, não é aquele que diz Deus acima de todos, mas está ali com a rédea na mão e dizendo tem que ser do jeito que eu quero. A boa notícia é o reinado divino como tempo de justiça, de libertação para todo mundo, e quem traz isso se chama Jesus de Nazaré, que os cristãos chamam Jesus Cristo. É como alguém que me diz, irmão Marcelo, padre Marcelo, quer dizer, Marcelo é meu nome. O padre, o irmão, é um título que eu normalmente não uso, mas quem quiser use, né? Então, Cristo é o título. O que significa Cristo é uma palavra grega que significa ungido, consagrado. Então, dizer Jesus Cristo é exatamente dizer Jesus, para mim, é o consagrado de Deus no mundo, que veio ao mundo trazer o projeto divino para o mundo. Na aula passada, Emerson, você acho que participou, eu insisti muito lembrando o livrinho do Carlos Mestres, Um Projeto de Deus. E eu propus que a Bíblia inteira fosse lida, né, a partir desse fio que o Sebi nos ensinou. Eu mesmo aprendi no Sebi, eu aprendi. Né? Eu, no começo, não ensinei, eu aprendi. Quer dizer, a ler a Bíblia a partir do projeto de Deus. E Jesus faz a mesma coisa na vida da gente e no Novo Testamento. Quer dizer, evangelho é trazer o projeto de Deus. Então, vem de graça, é pelo amor divino. E aí, Paulo foi o primeiro que usou, aliás, ele chamava meu evangelho, né? E nos anos 70, porque nós estamos falando de Paulo, nos anos 50, 20 anos depois, o pessoal que conviveu com Jesus, que morava com ele, que andava com ele na rua, eles começaram a falecer. Naquela época, o pessoal não chegava muito a 80, 90 anos, né? A gente sabe que não era assim. Então, a geração que veio depois começou a dizer, gente, conta para nós como foi, conta para nós como é que Jesus trouxe o reino de Deus, o projeto divino para a gente. E aí eles sentiram necessidade de trazer esses testemunhos. E esses testemunhos, Marcos foi o primeiro e quase o único, porque os outros três não se chamam assim. A gente é que chama Evangelho segundo Lucas, Evangelho segundo João, e a tradição chamou assim, mas lá não está esse nome no livro, não. Agora, Marcos começa o livro dele dizendo Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele deu esse nome, né? Então, os exegetas, alguns deles, os mais críticos, mostram que quando Marcos usou esse nome Evangelho, ele queria dizer que o reinado divino é subversivo no mundo. No fundo, era uma ironia. O evangelho era um decreto de anistia do imperador, anistia de imposto, anistia de uma prisão. É como o tal do induto do Natal, que no Brasil os presidentes às vezes fazem, quer dizer, os presos que têm possibilidade no Natal podem passar o Natal com a família e depois voltam para a prisão. Então,
o Evangelho de Deus não pode ser um induto de Natal. Ele tem que ser uma mensagem de libertação mesmo. Ele é eminentemente um anti-evangelho, quer dizer, uma mensagem que é do anti-império, que é contra o império. Emerson, você está aqui com a gente, e eu pergunto, os evangelhos conservam hoje, você percebe isso, algum conteúdo transgressor, subversivo? Ou o que eu estou dizendo, isso era muito na época de Marcos, mas hoje em dia os evangelhos já não é mais isso um evangelho. Quer dizer, como é que se sente isso? Diz alguma coisa para a gente. Olha, Marcelo, eu tenho que dizer que sim, né? Os evangelhos conservam hoje um conteúdo transgressor e subversivo. Eles apresentam Jesus de Nazaré como o centro da nossa fé e como guardião da defesa da vida. Defender a vida. Aquele judeu da Galileia foi um buscador de Deus, um profeta do reino de Deus, um poeta da compaixão, um curador da vida, um defensor dos últimos, um amigo das mulheres, um mestre da vida, um criador de um movimento refundador, um Marte do reino de Deus. E por isso, ressuscitado por Deus. Somos convidados a voltar para este Jesus de Nazaré, assumindo sua radical opção, servir os pobres ao lado dos pobres. E o encontro com Jesus de Nazaré é uma experiência decisiva na direção de uma igreja mais samaritana, mais misericordiosa, mais justa e mais fraterna. Já há algum tempo, Marcelo, eu procuro realizar na minha vida um poema do nosso mestre Pedro Casaldáliga, que me situa neste segmento radical a Jesus de Nazaré. Chama-se Pobreza Evangélica. Não ter nada, não levar nada, não poder nada, não pedir nada e, de passagem, não matar nada, não calar nada. Somente o Evangelho como uma faca afiada, e o pranto e o riso no olhar, e a mão estendida e apertada, e a vida a cavalo dada, e este sol e estes rios, e esta terra comprada, como testemunhas da revolução já instalada. E mais nada. E mais nada. Gente, que maravilha. Bênção, meu mestre, nosso mestre Pedro, lá do céu, nos abençoe, nos oriente, né? Nessa caminhada do reino, Eu nesse prometi que eu não ia testemunho do falar. Evangelho. Pois é, muito obrigado, Emerson, isso mesmo. Eu só posso me comover, me emocionar com isso que você está dizendo, que retrata todo o caminho da vida da gente. E aí a gente entra nessa segunda parte da aula, evangelhos e anti-evangelhos. Aí entra não, porque a gente já está nele, né? A gente já está falando sobre isso. Então, mas é muito importante que o pessoal perceba isso, que os atuais evangelhos foram escritos nas últimas décadas do século I. Porque tem gente que lê, eu conheço muita gente nas comunidades, nas paróquias, que lê um texto do Evangelho achando que ele foi ali, que Jesus fez aquilo, ou disse aquele discurso, e estava ali alguém anotando na hora, anotou, e é o Evangelho. Todo mundo sabe que não foi assim. Quer dizer, o primeiro Evangelho escrito foi escrito depois de 40, 50 anos, pelo menos, daquilo que Jesus viveu. Então, eles são
condensados, né, como testemunho, e não é uma biografia de Jesus. O Evangelho não é vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Nasceu tal dia, e aí, quando era menino, aconteceu isso, aí com 12 anos. Tem gente que olha que pensa que é assim, e não é. Os Evangelhos é o testemunho de Jesus, cada um dá como se fosse um depoimento seu. Como se eu chegasse para o Emerson agora e perguntasse: Emerson, qual foi a tua experiência de tal coisa? E perguntasse ao Anderson, perguntasse ao João, a Ildete, que estão conosco no curso, ao Darlan, como é? Como é que vocês viveram? E cada um vai dar o seu testemunho. Então, só que nos evangelhos não é o testemunho de uma pessoa, não é o testemunho do Emerson, é o testemunho de comunidade. Então, Marcos, eu não estou dizendo que ele não existiu alguém chamado Marcos, até o pessoal identifica com um rapaz que estava ali naquela hora quando Jesus foi preso no Horto das Oliveiras, e teve um rapazinho que estava embrulhado só com um lençol branco, e ele deixou o lençol e fugiu nu. Então o pessoal diz que aquele ali foi Marcos, né? Mas isso é uma lenda, é uma tradição, a gente não tem certeza. Aí dizem Lucas foi médico e foi companheiro de Paulo lá nos Atos dos Apóstolos, e deve ser o mesmo que escreveu o Evangelho. Tudo bem, mas é uma tradição. Não? Aí a pessoa pergunta: será que o João Evangelista é o mesmo João, aquele rapazinho que Jesus, que era irmão de André, e Jesus passou, né? Irmão de Tiago, e Jesus passou e disse: venham, me sigam? Não se sabe. Mas se fosse, ele devia estar bem velhinho, porque foi lá pelo ano 90 que foi escrito. Então a gente prefere pensar que o evangelista João, quer dizer, o João, discípulo de Jesus, apóstolo, ele fez uma espécie de escola, de comunidade, né? Hoje tem congregação religiosa que diz: eu sou franciscano, porque veio de São Francisco de Assis. Mas São Francisco já morreu já há 7 séculos. Quer dizer, eu sou dominicano, vem de Santo Domingos, né? Então também tem uma comunidade de Marcos, uma comunidade de Lucas, uma comunidade de João. Tenta entender isso, gente. Não é a pessoa só. É uma pessoa que deu origem a um testemunho, a uma tradição, e uma é diferente da outra. Então, o Jesus apresentado por Mateus tem uma cara, tem um jeito, por exemplo, Mateus, ele escreveu para os judeus cristãos, quer dizer, os cristãos que tinham vindo do judaísmo. Então, o interesse de Mateus era mostrar Jesus como uma espécie assim de escriba, de mestre da lei, só que de uma lei que se renova, que agora é para todo mundo. E é uma lei que, como ele diz, não é a lei, não é a pessoa feita para a lei, é a lei feita para a pessoa. O Evangelho de Mateus apresenta Jesus como o mestre da palavra. Claro que a palavra que vem do fato, que vem da vida, mas a palavra. Já o Evangelho de Marcos é um evangelho da caminhada. A gente abre o Evangelho de Marcos, eu duvido que vocês encontrem uma página do Evangelho de Marcos que não diga assim: aí ele saiu, aí ele chegou, aí ele passou, ele atravessou, ele foi, ele voltou. É o tempo todo, gente. E é Jesus curando, Jesus libertando. No Evangelho de Marcos tem 2 pequenos discursos e tem gente que acha que foi colocado depois. O Evangelho de Lucas, eu gosto muito dele, é um evangelho escrito para quem não era do judaísmo, para quem não era da religião da Bíblia. Então, Jesus é salvador da humanidade. Ele conta aquela história do Natal, né? E os anjos aparecem. Hoje nasceu para vocês o Salvador, um Salvador para o mundo inteiro. Então, o Evangelho de Lucas é um evangelho... Vocês lembram, o único que conta a história do samaritano, é o único que conta a história... várias histórias, Zaqueu, várias histórias só estão lá. Mas esses 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm um certo esquema em comum.
Um muda o outro, um apresenta Jesus de um jeito, outro um pouco do outro, mas dá para você ir seguindo o roteiro dos três. Por isso se chama sinóticos, quer dizer, evangelhos que que se podem resumir, que fazem sinopse, sinóticos. Quando você ouvir falar evangelhos sinóticos, e eu pergunto quais são, você vai me dizer o quê? Mateus, Marcos e Lucas. Agora, João, que eu disse a vocês agora que ninguém sabe quem foi que escreveu direito, os exegetas atualmente chamam a comunidade do discípulo amado. Mas o discípulo amado não era alguém, é um modelo. O discípulo amado é você que está nos acompanhando. O discípulo amado é o Emerson. Discípulo e discípula amada. Quantos nós temos aqui no nosso curso? Agora, só que tem um modelo. Você quer mesmo ser discípulo amado? Então, o Evangelho de João diz, olha, nada de espiritualizar, o verbo se fez carne. Carne quer dizer não só corpo, humanidade. Aí o Evangelho de João apresenta Jesus como enviado do Pai, dando sinais de que, não fala do reino, de que o Pai está presente no mundo através dele, ele é a presença de Deus no mundo, e o mundo vai mudar por causa disso para uma vida e vida em abundância. Então, gente, no momento que os evangelhos foram escritos, 4, as comunidades cristãs estavam rompendo com o judaísmo, porque até então não existia cristianismo. Não adianta vocês pensarem ainda, a gente vai falar disso numa próxima aula, daqui a 15 dias ou 3 semanas, a igreja, né? Jesus não fundou diretamente, não houve um momento que ele disse, agora eu quero a igreja católica. Isso aí, eu quando era criança pensava assim. Hoje eu sei que Jesus fez um movimento e deste movimento nasceu a igreja anos e anos depois. E quem primeiro deu o nome de igreja foi Paulo, que já escreveu nos anos 50, portanto, 20 anos depois que Jesus morreu. Gente, eu queria que vocês pegassem bem isso. E que essa aula de hoje fosse mais clara nesse sentido. Agora, os cristãos da época dos evangelhos, coitados, às vezes eu penso assim, e digo, a gente pensa que hoje a gente está enfrentando no Brasil uma situação difícil. Estamos, mas situação difícil foi aquela que aquelas comunidades enfrentaram nos anos 70, 80, 90 do primeiro século. Eles tinham rompido com o judaísmo, mas meio expulsos, meio mandados embora. Então, com aquela... Vocês já descobriram alguém que queria ser da igreja e não conseguiu, ou que a igreja não entendeu? Né? Às vezes a gente encontra um cara que foi padre ou que foi religioso, com aquela amargura, aquela sensação meio de quem queria ter ficado e não pôde. Né? É uma coisa muito pesada, muito angustiante, né? E muito dolorosa e que deve ser evitado de qualquer maneira. Mas aconteceu com eles com relação ao judaísmo. Eles tinham vivido naquilo, nascido naquela fé e, de repente, perderam. E, do outro lado, o Império Romano estava, que no começo estava nem ligando, a partir dos anos 70, 80, começou a perceber que havia risco, porque o cristianismo não era apenas uma religião. Religião que o Império Romano deixava. Agora, igreja, quer dizer, associação, assembleia, ter tudo em comum, que história é essa? Isso subvertia. Evangelho é uma palavra que só o imperador pode usar. Não é que vocês estão usando. E aí começaram as perseguições. E as comunidades também, gente, além dessas perseguições externas, elas tinham também problemas internos. As comunidades da gente tem, não tem? Você perguntar qual é a comunidade de vocês que não tem nenhum problema. E eu não estou falando de problema social, político, econômico. Não, estou falando mesmo de problemas de relação, problemas de caminho na própria comunidade. A gente tem também. É normal, é humano, né? Então, elas tinham
Tinham, por exemplo, hoje em dia a gente tem uma linha que a gente chama meio espiritualista, tem gente que chama carismática, né? É, o cristianismo tem um movimento pentecostal, né? E naquela época tinham os chamados gnósticos, uma palavra grega que significa um pouco isso, espiritualista, atrás de um conhecimento mais profundo. Gnose é conhecimento. E tinham outros grupos que tinham interpretação da fé mais social, estavam mais ligados ao judaísmo mais antigo, e eles estavam na comunidade, um não podia botar o outro para fora, não é isso. Então, os evangelhos tentavam responder essas questões, tanto de um grupo como de outro. Estavam tentando dizer como é que a gente vive o projeto divino para o mundo. Mas eu queria pedir que o Emerson, como ele fez aquela intervenção tão bonita, né, naquele momento, ele agora, de novo, faça uma pequena intervenção breve, mas diga alguma coisa sobre isso para a gente. Com a palavra, Emerson. Ah, Marcelo, essas suas palavras enchem o meu coração de alegria, porque eu posso dizer que Jesus de Nazaré, ele vê tudo a partir da misericórdia de Deus. E o que está em jogo é o grande dom da salvação que vem de Deus. A incrível compaixão de Deus apresentada por Jesus faz uma transformação interior naquelas pessoas que escutam Jesus. Para Jesus, todas, são dignos e dignas do perdão de Deus. A ideia de juízo que aquelas pessoas tinham, em Jesus isso é refundado. Deus chega para todas, todos, como Salvador e não como juiz. O projeto divino para o mundo é um convite para todos nós, mas este convite pode ser acolhido ou rejeitado. Nós esperamos sempre que seja acolhido. Por isso, a surpresa maior quando o povo, ainda hoje, ouve Jesus declarar: o reino de Deus já chegou. É uma mensagem nova, uma mensagem impressionante, porque provoca em nós um entusiasmo. Pois, ao contrário do Império Romano, Jesus não exclui ninguém, Marcelo. Eu te agradeço muito por dar esse testemunho. Nós vamos entrar, então, no terceiro momento da nossa aula, né, uma terceira parte, a pessoa, a vida e a missão de Deus. Claro, vocês podem me dizer, mas nós estamos falando isso desde o começo, desde o primeiro momento que vocês estão falando da pessoa, da vida e da missão de Deus. E é verdade, né? A gente não é um assunto agora em começar isso, eu estou querendo focar mais nisso, né? E aí eu vou pedir ao Emerson para ler para nós uma citação de um grande teólogo. Eu não posso dizer que é amigo dele, porque eu estava começando, ele já era um grande mestre, mas eu encontrei em algumas vezes e nós nos demos muito bem lá nos anos 70, 70, Juan Luís II, um dos maiores teólogos da América Latina. Eu procuro ver alguma coisa dele na Paulina, já antigamente, porque ele já faleceu nos anos, eu acho que 80, tem alguns livros dele que são maravilhosos. Ele faz uma teologia da libertação que dialoga com a modernidade, com a humanidade que não é religiosa. Então, é uma coisa muito original. Procurem conhecer mais o Juan Luís II. Mas o Emerson vai ler para nós um textozinho dele, uma palavrinha dele. Lê aí para a gente, Emerson. Cada ser humano e cada geração há de experimentar, descobrir e redigir o seu próprio evangelho sobre Jesus. Existe um só Cristo, mas muitas cristologias. Isso é, muitos modos de ver Jesus.
Ninguém tem a posse desse único Cristo. Cada um possui uma cristologia. Não fui eu que disse, são dos maiores mestres que é apreciado no mundo inteiro. Eu tenho um amigo na Itália que fez o doutorado sobre ele, e não brasileiro, não latino-americano, italiano mesmo. Então, gente, o que significa isso para a gente? Que a Mangueira tinha todo o direito de fazer a seu samba-enredo sobre Jesus da gente, ou não? Que o Joãozinho 30 tinha todo o direito de dizer ele está com a gente como Cristo Redentor na caminhada. Quer dizer, ninguém é proprietário de Jesus. E cada uma de nós, e cada grupo, cada etapa, de certa maneira, querendo ou não, projeta, faz um retrato de Jesus. Jesus é um só. Mas ele se apresenta para um de um jeito, para outro do outro, ele se adapta, ele se insere. Quando o Evangelho diz o Verbo se fez carne, Jesus se faz operário com os operários, índio com os índios, negro com os negros, mulher com as mulheres, gay com os gays, transexual com os transexuais. Ele se faz tudo com todos. E é muito importante saber que isso sempre houve na história. Só que sempre houve, nem sempre pelo lado da libertação. Quando eu era monge novo, os monges, eles, todos que têm condições, aqui tem mosteiro no Brasil que fazem isso, aqui no Recife, o mosteirinho, né, do discípulo amado, que a gente é tão amigo lá, do irmão João Batista e dos irmãos que estão conosco em Abreu e Lima, lá no Planalto, eles, se você chegar lá, a primeira coisa que você vê são ícones. Quer dizer, sabe o que é ícone, né? Aquelas imagens, aqueles quadros pintados pelos orientais e que não é como se fosse um retrato simples, é uma interpretação da pessoa. Então, gente, quando eu era monge novo, era fascinado pelo ícone do Cristo Pantocrator, que nome estranho, né? Nome para dia de domingo. E eu perguntava o que é Pantocrator. E aí os monges explicavam: Pan é tudo, Kratos é autoridade, então é o Cristo autoridade de todos, é o Cristo imperador, é o Cristo poderoso, né? E o ícone dava essa visão. Aí a gente se sentia acolhido, se sentia quase no reino de Deus já total, né? Visível, né? Mas aí a pergunta hoje é: que sentido tem eu de falar de Jesus imperador para vocês? A igreja continua com a festa de Cristo Rei. E eu, quando celebro, fico sem saber muito como lidar com essa festa. Porque, para nós, o que quer dizer rei? Em que sentido Cristo é rei? Na Idade Média, São Francisco de Assis não chamou Cristo rei. São Francisco inventou o presépio, mostrou o menino Jesus. Primeira vez. Antigamente não havia. Quem criou o presépio, sabia disso? Foi São Francisco de Assis, 1200 e tanto. Para São Francisco, Jesus é o Cristo crucificado, que ele se identifica, ele pediu para ter as chagas. Sabe da história, São Francisco das Chagas? Porque ele pediu a Deus a graça de ter as chagas de Jesus nele. Ele não dizia que Cristo é imperador. Então, aquela imagem de Cristo não servia para ele. Santo Inácio de Loyola viu Jesus como mestre, grande mestre, mestre da palavra, mestre do amor, está ótimo. Nos últimos 50, 60 anos da América Latina, nós dizemos Cristo libertador. Que maravilha! Por que não?
Ele é libertador de tudo, de todos, né? Os bispos, né, em Medellín diziam de cada ser humano por inteiro, psicologicamente, espiritualmente, e libertador da humanidade. Eu não quero contar aqui quem foi nem aonde, para não. Pode ser que as pessoas não gostem, né? Mas uma vez eu estava, pouco tempo atrás, uns 3, 4 anos, um pouquinho mais, 5 anos, viajando numa cidade, e um rapaz, eu estava andando na rua e de repente alguém olha para mim e diz: Marcelo Barros. E aí eu olhei, vi alguém que eu conhecia mais ou menos, e a pessoa fez sinal de que queria falar comigo, e eu atravessei a rua para falar com ele. E ele me disse: foi Deus que te mandou, porque nós temos aqui a Pastoral de Juventude Meio Popular, e nós fomos convidados para amanhã vai ter um evento aí de juventude, e é principalmente do pessoal mais de movimento carismático, de juventudes assim, mais de outra linha, mas eles pediram a gente para 3 minutos lá a gente se apresentar, dizer alguma coisa. Você topa ir com a gente? Eu disse: menino, por que eu vou para o encontro de jovem? Eu tenho 70, né? Já passou meu tempo. Não, não, mas você vai para apoiar, você vai com a gente e tal. E eu então disse: olha, eu estou aqui 2 dias, é impossível, não estou com tempo. Não, não, você pense na gente e vá. 4 horas da tarde do dia seguinte eu estava lá. Era um auditório enorme, um galpão, calor, e haviam 3.000 e tantos jovens, gritando: aleluia, Jesus é 10, o Espírito Santo é 1.000. E eu cheguei ali na porta, disse: meu Deus, o que é que eu vim fazer aqui? E aí, de repente, o rapaz chegou e disse: olha, o rapaz disse que só tem 3 minutos e eu estou procurando o pessoal para ir com a gente, mas ninguém está topando, e para ir sozinho também eu não vou, não. Aí eu disse: bom, graças a Deus, assim, eu volto. Ele disse: não, 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 porque veja. Aí estava conversando comigo quando eu ouvi do palco: nós temos ali presente Marcelo Barros, por favor, venha cá. E aí eu não tinha escolha, né? Fui assim andando tal e subi naquele palco. E aí, mas eu vi que o rapaz, que era o coordenador, não gostou. E veio para mim e disse no meu pé de ouvido: 2 minutos. E aí eu saudei o pessoal e disse a eles: fico muito feliz de ter entrado aqui, visto vocês dizendo que vocês estão com o Espírito Santo, que o Espírito Santo está, né, em vocês. E aí o pessoal dizia: aleluia, graças a Deus, que ótimo, né? Agora, vocês sabem que quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus na sinagoga de Nazaré, lá no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, versículo 14 em diante, vocês sabem o que aconteceu? Jesus disse: o Espírito Santo me tomou, me pegou por dentro. E aí me enviou para quê? Para libertar os pobres, para tirar os prisioneiros da prisão, para curar os doentes, para dizer para todo mundo que o reinado divino chegou no mundo. E aí eu perguntei: vocês estão fazendo isso? O Espírito Santo que fez isso em Jesus está fazendo isso em vocês também? Silêncio total. E aí o rapaz disse: olha, acabou seu momento, viu? E aí, olha, foi assim empurrado delicadamente e acabou a minha missão naquele lugar. Mas eu não podia negar que a missão de Jesus consistiu nisso: curar os doentes, libertar as pessoas, né? Então, gente, isso é Jesus. Claro, a igreja, a partir do século III, IV, começou a dizer Filho de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Outros disseram, tem muita gente que confunde é Deus. E aí, outro dia, comentando o Evangelho, o Darlan me perguntou: a gente pode dizer que Jesus é Deus? Aí eu disse: pode, Darlan. Santo Tomás de Aquino dizia que a gente pode dizer que Jesus é Deus, mas não pode dizer que Deus é Jesus. Quer dizer, Deus é maior do que Jesus. Jesus é o Filho de Deus. E vocês sabem que em toda liturgia, toda a celebração, a gente faz a oração ao Pai pelo Filho, Jesus, na unidade do Espírito Santo. Portanto, a fé da gente se dirige a Deus, ao
Pai, né? Emerson, anunciar a boa notícia da libertação, curar os doentes, né? Então, eu queria pedir a você uma coisa. O que é que você... É a última partezinha, a gente já está chegando no final da nossa aula. O que é que mudou no seu modo de ver Jesus nesse caminhar? Quer dizer, desde que você entrou na caminhada para agora, o que é que mudou? Mudou o modo de você ver Jesus? Totalmente, totalmente. Quanto mais eu me aventuro neste grande oceano que é a teologia, que é a teologia da libertação, mais me vejo nesse segmento de Jesus de Nazaré. Hoje, a minha linha de atuação é a interface entre teologia e literatura. Essa interface tem me ajudado a entender, a partir da poesia, a beleza humana e divina de Jesus. Contudo, eu não me permito deixar de participar de uma comunidade eclesial de base, de estar ao lado dos pobres. Para mim, um teólogo, uma teóloga, para viver a plenitude da libertação, deve estar com os pés enraizados numa comunidade eclesial de base. E nisso eu acredito estar do lado do nosso querido Rubem Alves, que dizia: faz tempo que para pensar sobre Deus não leio os teólogos, leio os poetas. E termina a minha participação com um poema chamado Jesus de Nazaré. Como deixar ser somente tu mesmo, sem reduzir-te, sem manipular-te? Como, acreditando em ti, não proclamar-te igual, maior, melhor que o cristianismo? Ceifador de riscos e de dúvidas, debelador de todos os poderes, tua carne e tua verdade em cruz desnudas, contradição e paz, tu és quem és, Jesus de Nazaré, filho e irmão, vivente em Deus e pão em nossa mão, caminho e companheiro de jornada, libertador total de nossas vidas, que vens beira-mar com a alvorada, as braças e as chagas incedidas. Pedro Casaldáliga. É assim, Marcelo, que a teologia tem feito grandes mudanças na minha vida, pois experimentado essa teologia em favor da vida, da defesa da vida, contra a pobreza, como poesia da libertação. Graças a Deus, poesia da libertação. Pois é, gente, sobre a nossa fé em Jesus, nós aprendemos com a teologia mais atual que a gente tem que tentar crer em Jesus do modo de Jesus. Acho que vocês estão vendo aí embaixo a legenda fé em Jesus, fé de Jesus. Qual é a diferença? A fé em Jesus é a fé que eu tenho nele, como eu tenho no Emerson, que é um amigo de tantos anos, como eu tenho em cada uma das pessoas que eu conheço, que eu acredito, né? Quando eu digo acredito, quer dizer que eu confio. Então, essa é a fé em Jesus. Agora, a fé de Jesus é a fé que ele teve, é a fé que ele tem, fé no Pai, fé no projeto de Deus e fé na gente também. Então, eu quero crer em Jesus assumindo a fé de Jesus. E aí eu vou deixar com vocês nessa aula aquilo que justifica o título dessa aula. É que o que Jesus fez de mais revolucionário politicamente não foi nenhuma atividade diretamente subversiva no plano social ou político. Aliás, quando eu era novo, eu ficava procurando para mostrar que Jesus é revolucionário
contra César, contra o imperador, contra Pilatos. Mas o evangelho tem tão pouco isso. O que os evangelhos têm mais é mostrar que Jesus foi revolucionário e transformador na relação com a religião, no apresentar uma outra forma de pensar Deus. Então, toda a luta de Jesus contra o legalismo, contra uma religião do culto baseado na pureza, em separar as pessoas em crente e não crente, fiel não fiel, observante não observante. A religião faz isso. E Jesus disse jamais, de modo nenhum. Então Jesus era acusado de quê? Comer com os pecadores e com gente de má vida. O que é que mais escandalizou os adversários de Jesus? Ele ensinar a orar aos discípulos no alto da montanha, na beira do lago. Ele não ia ao templo para orar. Ele ia ao templo para falar. Ele disse, quando foi preso, todos os dias eu estava com vocês no templo ensinando, quer dizer, pregando na porta. Em nenhum momento mostra Jesus indo ao templo para fazer sacrifício. Então ele modifica radicalmente o modo de viver a fé. Essa fé que separa o sagrado e o profano, a igreja e o mundo, não tem nada a ver com Jesus. Quem quiser descobrir o mais revolucionário em Jesus, é ele dizer no Evangelho, no Sermão da Montanha, o Pai faz nascer o sol sobre os bons e sobre os maus, sobre os justos e sobre os injustos. Ama de graça, nos amou primeiro. E essa é a revolução de Jesus. Jesus chama Deus de Abba, é uma palavra hebraica que significa aramaica, que significa paizinho. Mas, conforme o testemunho de muitos estudiosos, as criancinhas chamavam Abba, às vezes, também a mãe. É um pai de amor maternal, é uma expressão carinhosa, que rompe todos os esquemas religiosos, não tem aquela fórmula litúrgica, nada de Deus Todo-Poderoso. Então, e não se trata só da forma nova e original de chamar Deus. É revelar que Deus é aquele que vem, de fato, nos tirar do medo, nos colocar no amor. Então, quando Jesus lê aquelas palavras de Isaías 61 na sinagoga de Nazaré, o Espírito do Senhor veio sobre mim, que eu comentei no tal encontro que eu tive com jovens, ele propositadamente só usa as palavras de graça. O versículo que diz o ano de vingança, ele corta. Então, quer dizer, Deus é só amor, Deus é só graça, Deus é só perdão, Deus é só, como disse Emerson, misericórdia. Então, e esse Deus que é amor, que é misericórdia, não é um Deus que faz isso pelo poder. Ele faz isso pela inserção, por aceitar ser pequeno, pela cruz. Não dá tempo agora para a gente falar mais, mas eu queria a gente deixar como assunto da aula de hoje, pedir que vocês lessem o capítulo 6 do livro Teologias da Libertação para os nossos dias, e vocês pudessem, como tarefa mesmo, fazer uma pesquisazinha na comunidade de vocês. O que é que hoje as pessoas dizem sobre Jesus? E na minha vida, que imagem de Jesus eu estou dando? Pode ser? Então, essa é a tarefa da aula de hoje. Eu me disperso, agradeço demais ao Emerson e passo a palavra para o João e o Dete. Um beijo no coração. Que aula gostosa, que aula importante da gente pensar a revolução de Jesus sobre Deus e sobre a religião. Quanto que a gente precisa falar isso que o Marcelo traz para a gente, da gente recuperar, ser fidedigno no Evangelho como uma boa nova. O
o evangelho como anunciar para todas as pessoas. Nossa, oxalá que a gente pudesse, em todas as paróquias, comunidades, grupos, a gente sempre tratar o evangelho como uma boa notícia, não como um evangelho que destrói, que afasta as pessoas. Eu gostei muito, Odete, da aula de hoje, principalmente quando o Marcelo falava da fé de Jesus, a forma como Jesus se via. Quantas vezes a gente coloca uma imagem e a gente transforma a imagem de Jesus, que talvez se Jesus estivesse aqui, ele falava assim, olha, nossa, isso não tem nada a ver comigo. Isso foi muito importante, porque na minha caminhada com a teologia da libertação, eu fui descobrindo esse Deus que está junto com a gente e essa fé que Jesus tinha nesse Deus. E essa fé que a gente vai descobrindo em Jesus é que vai nos movendo. Então, Jesus, ele é esse amigo, ele é esse irmão, ele é esse companheiro lado a lado e a gente aprende com ele a ter essa fé em Deus. Isso retira, assim, eu penso que esse caráter, às vezes, que a gente dá muito mágico, sabe? Que a gente tenta colocar em Jesus, como se só Jesus fosse resolver tudo e a gente fica pedindo Jesus e esquece do nosso papel também na história de continuar esse projeto lindo, que é um projeto de Jesus, de estar do lado das pessoas que mais precisam e se comprometer na história. Isso, John, e eu fico assim muito encantada, né? Essa parte, esse segundo módulo do nosso curso, né? Que a gente está dando esse mergulho na Bíblia, né? Aprofundando de fato. A gente falava na semana passada da importância, né? De fazer essa leitura contextualizada, enraizada na nossa realidade, no contexto, para não ser uma leitura realmente, como você falou, que acha que é uma leitura mágica, né? Como se a palavra de Deus fosse algo extraordinário. É Jesus da gente, é Jesus na vida das pessoas, das comunidades, que convive, que ama, que dá luz, né? Que chega perto, que defende, que se compromete com as pessoas que naquele contexto estavam totalmente excluídas, oprimidas, que não tinham nem esperança. Jesus é essa luz, né? É esse ser humano que se faz carne, que se faz gente e que vem para conviver, vem para amar, vem para fazer justiça, pregar esse projeto de reino que conta com eu, comigo, com você, com as pessoas pequenas, né? Então, é de fato um testemunho tão importante o olhar o evangelho, olhar a pessoa de Jesus, né? Olhar esse amor revolucionário que se fez gente, que se fez presença, né? Que se fez essa luz entre nós. Então, acho que, assim como Jesus, como a gente vê o testemunho dele, acho que também a gente é convidada a olhar para a gente, né? Hoje, será que a gente, de fato, está expressando esse testemunho de segmento? Como é que está essa nossa relação com esse projeto divino, né? Esse projeto do reino de Deus, né? Então, acho que também, né, esse curso, para além do aprofundamento, para além do estudo, eu acho que também é muito bacana a gente fazer esses momentos de meditação também, né? De rezar um pouco toda essa trajetória que a gente está vendo da palavra de Deus, das teologias da libertação, hoje, na nossa realidade, na realidade da nossa casa, com quem a gente convive. Será que a gente consegue, de fato, ser essa luz, ser esse amor, ter esse brilho de Jesus nos nossos olhos, nas nossas atitudes, né? Na defesa dos que mais precisam, no cuidado com os que mais precisam? Então, são muitas coisas que vão passando pela nossa cabeça, né? E eu lembrei de tantas companheiras e companheiros nossos assim que dedicam nossas comunidades com a leitura da Bíblia viva, atualizada. Aí o nosso povo querido do CEBI, lembrei de tanta gente, lembrei de tantas experiências também no Cajueiro, Caju. Acho que a gente precisa cada dia mais, quando a gente fala de cultivar a fé de Jesus e de buscar na Bíblia esse elemento, como que Jesus foi se inserindo nessa história e como que ele era atento, como ele tinha um ouvido assim muito atento à voz de Deus, que
que estava na voz do povo, que estava na comunidade. Então, eu quero deixar um abraço aí para toda essa comunidade de pessoas também aí que se dedicam a ajudar cotidianamente as pessoas a lerem a Bíblia, os instrumentos, as chaves de leitura. E o Marcelo comentava também, o Marcelo tem um irmão que é anglicano, e tem um grupo nos Estados Unidos que está fazendo um estudo, são vários vídeos, a gente vai deixar aqui para vocês no vídeo os links, que são estudos, são grandes exegetas e arqueólogos que estão falando do movimento de Jesus e dos evangelhos. Então, a gente vai deixar para vocês como sugestão, para quem quiser aprofundar um pouco mais. A Bíblia é algo que a gente pode ir buscando, e cada vez tem mais coisa para a gente aprofundar. Então, tá aí essa dica de aprofundamento. E a gente aproveitar também agora, Eudete, para que tem recado da nossa secretaria também para o dia de hoje. Então, é com você, secretaria. Qual o recado que tem para hoje? Boa noite, gente querida. Uma vez mais nos encontramos nesta caminhada de conhecimento e aprofundamento sobre as teologias da libertação. Nós tranquilizamos a todos aqueles e aquelas que fizeram a sua inscrição, que nos enviaram, se inscreveram lá no link, nos enviaram. Fiquem tranquilos, nós recebemos todas as inscrições. E informamos que está vindo mais novidades, nós estamos finalizando essa parceria, todos os detalhes da parceria com a Universidade de Brasília. Logo, logo daremos todas as informações sobre como vai funcionar a plataforma, os conteúdos, onde encontrar, como acessar. Então, fiquem tranquilos, nosso curso a gente continua trabalhando muito para que ele, além das aulas que estão cada dia sendo uma experiência de uma riqueza imensa, as nossas rodas de conversa, para que todos os outros detalhes também possam acontecer e estar disponíveis para vocês continuarem aprofundando nessa caminhada de conhecimento, de aprofundamento, de reflexão e até de oração sobre essa temática tão importante que são as teologias da libertação. Então, continuemos juntos e juntas nessa caminhada de esperança e de esperançar a tantas outras pessoas também nesse mundo tão conturbado e que precisa desses sinais de esperança, desses sinais de vida que está sendo esse curso para nós e para tantas outras pessoas. Fiquem com Deus e continuemos juntos e juntas nesta caminhada. Então, nós vamos encerrando essa nossa aula maravilhosa, que a gente possa estar super atentas e atentos às indicações de leitura e lembrando sempre, que na sexta-feira, no canal do YouTube de Marcelo Barros, nós temos nossa roda de conversa, Ele vai responder as perguntas e também tem convidado. E o convidado da próxima sexta-feira é o pastor Henrique Vieira. Tenho certeza que vai ser um programa bem bacana, uma roda de conversa muito gostosa, muito afetuosa. Então, a gente conta com a presença de vocês, tá certo? Ótimo, eu gosto muito, gente, não perca o pastor Henrique, é maravilhoso. Já até procura na rede social antes, vai lá, tem vídeo dele, tem um livro dele maravilhoso. Ele tem uma atuação muito linda no Rio de Janeiro, então tem muito, é uma voz gostosa de ouvir, é um amigo nosso que nos inspira e que alimenta essa fé nossa, essa fé que a gente pode ter, que é uma fé de Jesus, que é uma fé em Deus que transforma a realidade. Então, estamos juntos, deixa aí um grande abraço para todos vocês. Quem puder, envie esse link para mais pessoas, dá tempo ainda de fazer todo o curso, acessar as aulas anteriores e participar aí nas próximas. Um grande beijo, minha gente. Beijão, até a próxima. Tchau, tchau. É um seio materno sempre fértil, é beleza, é pureza e é calor. Aleluia, 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 aleluia. Vamos criar que é pra glória de Deus.